As principais legislações educacionais brasileiras. Alguns aspectos históricos, parte 1. Independência e educação, primeiros passos. No ano de 1500, como todos sabem, os portugueses aportaram em terras brasileiras e tomaram posse das terras que eram já habitadas por indígenas. Desde então, Portugal passou a dominar essas terras. Para dizer a verdade, Portugal e Espanha já haviam dividido entre si as terras descobertas durante as grandes viagens marítimas do século XV pelo Tratado de Tordesilhas desde 1494, isto é, 6 anos antes dos portugueses chegarem em terras brasileiras. Depois de muitos anos de exploração portuguesa em nossas terras, finalmente em 1822 o país tornou-se independente. O então príncipe regente Dom Pedro declarou a independência do Brasil, separando-o de Portugal. Claro que essa independência política só ocorreu em meio a um contexto político complexo que não será abordado neste vídeo. E com a independência política, o Brasil, que se tornou uma monarquia governada pelo imperador Dom Pedro I, precisava de uma constituição, de uma carta magna, uma lei maior. Afinal, não usaria mais a Constituição de Portugal. Por isso, foi convocada uma Assembleia Constituinte, a qual elaboraria essa primeira Constituição. Essa Assembleia foi composta por pessoas escolhidas pelo voto por parte específica da população brasileira. Mas o imperador Dom Pedro I, com receio de perder seu poder, fechou a Assembleia Constituinte depois de pouco mais de 6 meses de trabalhos e organizou um gabinete escolhido a dedo para elaborar a primeira Constituição do Brasil. Com isso, em 1824, foi outorgada, ou seja, imposta, a nossa primeira Constituição. Nessa Constituição, em relação à educação, as obrigações educacionais eram apenas do governo central, não tendo qualquer província, cidade, vila ou vilarejo nenhuma obrigação em relação à educação. 3 anos depois de outorgada a primeira Constituição do Brasil, foi elaborada uma importante lei. Foi a Lei de 15 de outubro de 1827. Essa lei determinava que em cada cidade, vila ou vilarejo devia ser criada uma escola de primeiras letras, que no caso seriam escolas para ensinar a ler e a escrever. Essas escolas eram em sua imensa maioria para meninos. Somente os maiores povoados que podiam ter escolas para meninas. A Lei de 15 de outubro de 1827 impunha um método de ensino para as escolas de primeiras letras. Era o método de Lancaster, ou lancasteriano. Era uma metodologia de origem inglesa que permitia o aproveitamento dos melhores alunos como monitores para ajudar no trabalho dos professores. Isso porque quase não tinham professores no Brasil e muitas vezes um único professor dava aula em 2, 3 ou 4 turmas. Os monitores não recebiam por essa ajuda. O método lancasteriano, também chamado de método mútuo, permitia a utilização de castigos físicos para ajudar no ensino. A Lei de 15 de outubro de 1827 também fixou o valor dos ganhos dos mestres e mestras, deixando claro que as mestras não podiam ter ganhos menores que os mestres, algo avançado para a época. Também definiu como seriam escolhidos os professores para trabalharem nas chamadas escolas de primeiras letras. Mais de um século depois da aprovação da Lei de 15 de outubro de 1827, a data foi escolhida para representar o Dia do Professor no Brasil. Algumas pessoas defendem a ideia de que a Lei de 15 de outubro de 1827 foi nossa primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional. Mas essa lei não pode ser considerada assim, pois uma lei de diretrizes e bases da educação nacional trata de todos os níveis e modalidades de ensino, o que não foi o caso da Lei de 15 de outubro de 1827. O problema maior é que não havia, desde o período colonial, uma formação de professores no Brasil. Então, eram nomeadas professoras as pessoas que sabiam ler, escrever, contar e calcular. Eram poucas as pessoas com essas habilidades, geralmente homens que tiveram alguma formação junto à Igreja Católica, incluindo ex-padres. Um problema que devia ser resolvido. A Lei de 15 de outubro de 1827, que criou, como já visto, as escolas de primeiras letras, definiu essas escolas como responsabilidade do poder central.
Imagina o governo central sendo responsável por todas as escolas de primeiras letras de um país de dimensões territoriais gigantescas como é o Brasil. Imagina ainda não existiu um curso que formasse professores para essas escolas. A Constituição do Império precisava ser modificada para atender a essas necessidades. Foi por isso que foi aprovado o Ato Adicional de 1834, 10 anos depois de aprovada a Constituição do Império. Esse ato adicional, que na verdade era uma espécie de emenda constitucional, realizou algumas mudanças importantes em nossa primeira Constituição. Com o Ato Adicional de 1834, o Poder Executivo Central da época não ficaria mais sobrecarregado, tendo que assumir as escolas de primeiras letras de todo o país. A partir daquele momento, as províncias, que eram mais ou menos como os estados que conhecemos, hoje teriam importantes funções em relação à educação do país. Dessa forma, o Ato Adicional de 1834 promoveu uma descentralização da educação, determinando que cada província do país fosse responsável pelas escolas de primeiras letras de seu território. As províncias deviam se responsabilizar ainda pela formação de professores para atuação nessas escolas. Assim surgiu a Escola Normal no Brasil. A primeira escola normal no país foi a de Niterói, na então província do Rio de Janeiro, em 1835. Assim, terminamos a primeira parte desse passeio sobre alguns aspectos históricos das principais legislações educacionais brasileiras. Com a proclamação da República, em 1889, um novo período para a legislação da educação chegaria.